20º domingo do tempo comum, 10º domingo depois de Pentecostes. E quando nós ouvimos aqui o Senhor falar que veio lançar fogo sobre a terra, de imediato nós podemos já pensar no Espírito Santo. Porém, o símbolo do fogo aqui tem outros significados, além do Espírito Santo, é claro. Mas, além disso, esse evangelho de hoje ele é um pouco complicado, diria, para nós, no nosso contexto brasileiro, visto que nós comemoramos o Dia dos Pais, e exatamente nesse domingo o Senhor vem com a palavra dessa, né? Olha, eu vim trazer divisão para as famílias, inclusive, no dia em que nós iniciamos a Semana Nacional da Família. E ele diz, olha, 3 contra 2 e 2 contra 3 pessoas, o pai contra o filho contra o pai. É um evangelho bem, né, interessante para a gente ouvir no Dia dos Pais, inclusive, né? Mas é preciso que nós entendamos aqui esses símbolos, né? Vamos dizer assim, o significado destas palavras, o significado do fogo que ele coloca aqui, o batismo, né? A paz, qual é essa paz que ele não veio trazer, e a divisão. Que divisão é essa, né? Bem, começando então pelo fogo, que nós de imediato pensamos no Espírito Santo, mas um significado para o fogo é a purificação, né? No sentido de conversão do coração, de mudança de vida. Então o fogo aqui, né, também de certa maneira é divisor. O fogo, né, remete à purificação. E na purificação, como exemplo de purificação, nós temos na primeira leitura exatamente o profeta Jeremias convocando o povo para a conversão. Esse é o trabalho de todo profeta, né? O profeta ele tem uma dupla missão: anunciar a palavra de Deus e denunciar o erro, né? São as duas coisas que ele deve fazer. E, né, Jeremias, né, tem um momento até na sua profecia que ele diz: ai de mim, minha mãe, me geraste um homem de controvérsia, né? Tipo, eu sou odiado por todos. Por quê, né? Porque Jeremias é assim, detestado por todos? Porque ele só profetiza desgraça na vida do povo. Ele só profetiza, né, castigo, punição, né? E a gente não quer escutar isso, claro que não. A gente quer ouvir um servo de Deus que fale que tudo vai ficar bem. A gente quer ouvir, né, uma teologia da prosperidade, que você pode encontrar talvez na igreja ali da esquina, né? Você vai achar, né, olha, né, aceita Jesus que vai dar tudo certo na sua vida. É esse tipo de discurso que é mais agradável para as multidões. É esse discurso. No entanto, Jeremias é o homem da controvérsia, né? Importante nós entendermos o contexto aqui, né? Jeremias, ele profetizou em Israel, em Judá, um pouco antes do exílio da Babilônia, né? Então o povo foi deportado por Nabucodonosor. Mas antes disso, Jeremias estava lá avisando: olha, convertam, se convertam. Nabucodonosor vai vir, vai castigar, vai levar, vai deportar, né? E o povo não queria saber de se converter. Como que eles interpretaram a profecia, as palavras de Jeremias? Eles pensavam assim: olha, Jeremias está dizendo isso aí porque ele está do lado de Nabucodonosor. Aposto que ele foi comprado por Nabucodonosor para desanimar o povo. O povo interpretou a palavra de Jeremias, que era a palavra de Deus, o povo interpretou como uma palavra política. E essa foi a perdição do povo. Ao invés de escutar o profeta, né, interpretou como se ele estivesse ali sendo vendido, comprado por algum, né, pelo imperador lá da época, o rei babilônico, né, Nabucodonosor. Essa foi a perdição desse povo. E nós vemos isso claramente no texto de hoje aqui. Em outras passagens isso fica mais evidente. Mas nós temos aqui os príncipes dizendo ao rei: pedimos que seja morto este homem. Esse é o destino de todo profeta, né? Me dá aqui num prato a cabeça de João Batista, né? Aí apedreja os profetas. Um profeta, Zacarias, foi morto no próprio templo, no santuário, né? Esse é o destino dos profetas, né? Então, pedimos que seja morto este homem. Ele anda com habilidade lançando o desânimo. Poxa, esse cara só profetiza, só fala coisa, né,
só castigo, só punição. É o cara depressivo, triste. A gente quer uma coisa boa, diz algo bom para nós, né? Pois é, então é isso que vão dizer de Jeremias. Olha só, lançando o desânimo entre os combatentes que restaram na cidade e sobre todo o povo, dizendo semelhantes palavras: este homem, portanto, não se propõe o bem-estar do povo. Olha só, Jeremias é acusado de não querer o bem do povo. Ele está denunciando o erro para o povo mudar de vida, ou seja, ele está querendo acender o fogo que o Senhor, queria que já estivesse aceso quando ele chegou, o fogo de fato de um espírito decidido, como diz o Salmo 50, dai-me de novo um espírito decidido, um coração que seja puro, um espírito decidido. Mas o que vão dizer dele? Ele não quer o bem do povo, mas sim a desgraça. E o rei de Sedecias, igualmente faz Pilatos, como que lava as mãos, diz: olha, o rei, ele está em vossas mãos, o rei nada vos poderá negar. O rei lava as mãos, e então eles pegam Jeremias e jogam ele numa cisterna, na cisterna do filho do rei, Melquias, que havia no pátio da guarda, fazendo descer por meio de cordas, de tão funda que era a cisterna, desceram ele, então ele foi parar num lugar escuro, onde não tinha água, tinha lama, então não podia beber, não tinha comida, para morrer de fome ali. Foi dessa maneira que condenaram Jeremias à morte. Interessante que aparece um pagão, Ebed-Meleque, nome engraçado, você pode pensar, esse pagão que vai interceder por Jeremias. Deus vai usar esse pagão para salvar Jeremias. Isso é uma lição que nós temos que aprender. Veja, se você persevera na verdade, se você está na verdade, Deus vai vir em seu auxílio, Deus vai vir em teu socorro, por mais que as coisas estejam difíceis, mas é preciso ser consistente na defesa da verdade, ser consistente no bem, não abrir mão. Aqui é preciso essa divisão com o mundo, é preciso cortar de fato com o mundo, não se deixar seduzir pelo mundo. Então nós temos o salmo aqui de hoje que responde perfeitamente à primeira leitura, esperei no Senhor. Isso é a oração, veja, isso aqui é a oração de Jeremias, praticamente, esperando, esperei no Senhor, inclinando-se, ouviu o meu clamor, retirou-me da cova da morte, de um charco de lodo e de lama, colocou os meus pés sobre a rocha, devolveu a firmeza a meus passos. O texto lá da primeira leitura fala que Jeremias estava afundando na lama, estava afundando ali, e o Senhor o colocou, sobre a rocha, colocou os pés dele sobre a rocha, deu firmeza a seus passos. Ou seja, é Deus que dá essa constância, essa estabilidade, essa uniformidade, essa força que vem de um coração indiviso. Vamos já entender por que isso é importante. Então, a segunda leitura toca também essa realidade da luta contra o pecado. Empenhemo-nos com perseverança no combate que nos é proposto, com os olhos fixos em Jesus, que em nós começa e completa a obra da fé. Veja, é Deus que inicia a obra, Quem é que converte as pessoas? É o padre? É o pregador? Não, é Deus. O padre é instrumento, a pregação é instrumento. Alguém foi lá e te anunciou a palavra, você, muito bem, mas veja, é Deus que começa a obra, que a fé é um dom de Deus, é dada, A fé não é simplesmente uma ideologia que te foi comunicada, não, a fé é um dom de Deus, Então é Deus que começa essa obra, e Ele que vai levar a pleno cumprimento, se você não atrapalhar Ele, é claro, Sim, mas a gente é expert em atrapalhar Deus, A gente é expert, mas veja, Ele que começa e completa a obra da fé. De que maneira? Através da ação do Espírito Santo em nós, o unificador, aquele que é chamado de unificador. Pode parecer contraditório falar do unificador quando o texto do Evangelho de hoje fala de divisão, Mas é interessante, nós precisamos entender isso, Então, veja, a carta aos Hebreus fala disso, olha, ainda não lutastes, ainda não resististes até o sangue na vossa luta contra o pecado. Isso é necessário, para que a gente possa de fato deixar Deus completar a obra da fé em nós, a santidade. A obra da fé é a santidade. Ele quer nos fazer santos,
Então veja, o fogo que o Senhor queria que já estivesse aceso é o fogo dessa purificação do coração. Por isso Ele enviou os profetas, por isso Ele enviou João Batista, né? Enfim, enviou todos os profetas. O que fizeram com os profetas? Mataram todos eles, né? Alguém escutou os profetas? Não, ninguém escutou, né? Tanto é que Isaías vai dizer, quem escutou, né? Quem ouviu a nossa voz, né? São Paulo vai dizer assim, quem acreditou no que nós dissemos, né? Veja, é isso que acontece, esse é o destino do profeta. E então, esse é o fogo que o Senhor queria que já estivesse aceso, mas como não está, Ele veio trazer, Ele mesmo. Os fariseus vão dizer, né, vão colocar lá, vão fazer os túmulos dos profetas e vão dizer assim, se nós vivêssemos no tempo dos nossos pais, nós não teríamos feito isso com os profetas. E Jesus vira e diz assim, vocês vão completar a obra dos pais de vocês em mim. Vocês vão completar a obra dos pais de vocês em mim, né? Vão crucificar Jesus, o profeta por excelência, né? Por quê? Porque não querem a verdade, querem aquilo que é agradável, né? Aquilo que é agradável aos seus ouvidos, não querem a verdade, né? Então esse é o destino dos profetas, e este é o destino do profeta, o maior de todos os profetas, que é Cristo. Então esse é o fogo que o Senhor queria que já estivesse aceso, mas não está. O batismo que o Senhor anseia por receber, batismo significa de fato uma imersão, um afundar, uma morte. Então o Senhor está dizendo, eu devo receber um batismo, ou seja, Ele vai descer até a mansão dos mortos, Ele vai morrer. E como estou ansioso até que isto se cumpra. Veja, o Senhor que tem um desejo, uma angústia também, é claro, natural do homem, por aquilo que vai sofrer, mas um desejo de se entregar a nós e por nós, se entregar por nós na cruz e se entregar a nós na Eucaristia. No mesmo texto, no mesmo Evangelho de São Lucas, né, o próprio Cristo diz na última ceia, desiderio desideravi, desejei ardentemente, né? Desejei ardentemente comer essa Páscoa convosco. A vida do Cristo, na vida inteira de Cristo, Ele desejou se entregar a nós, por nós na cruz e a nós na Eucaristia, assim como Ele deseja se entregar a nós nesta Santa Missa, né? Deseja se unir a nós. Veja, essa é a angústia de Deus, essa é a ansiedade de Deus, o desejo de unir-se a nós, né? E quantas vezes nós, né, não temos esse desejo, né? A gente às vezes com muita força vai na missa no domingo, às vezes, né? Com muita força, né? Então assim, com muito esforço, né? Mas o Senhor está no sacrário a te esperar, o Senhor te espera na Eucaristia, o Senhor deseja se unir a você mais do que você a Ele, né? Assim como o Senhor cuida da tua salvação mais do que você mesmo, da tua própria salvação. Esse é o batismo que o Senhor deseja receber, que Ele é ansioso para que se cumpra. E então essas duas últimas palavras, né? A paz e a divisão, né? Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra, pelo contrário eu vos digo que vim trazer divisão. O Senhor diz em outras passagens que Ele vai nos dar a paz. A gente reza na missa, vamos rezar hoje, né? Deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Não é igual à paz do mundo. É por isso que Ele está dizendo, eu não vim trazer essa paz que vocês estão pensando. Qual era a paz que o povo estava esperando, que eles estavam pensando, que eles esperavam do Messias? A Pax Romana, vamos dizer assim. Eles desejavam uma paz política, uma paz, né, que seria o Messias juntar um exército lá, por isso que tinha o grupo dos zelotas, e um dos apóstolos era zelota, né, Simão zelota, né? Eles esperavam que o Messias ia juntar um exército, ia combater Roma, ia vencer e expulsar os romanos de lá. Essa era a paz que eles estavam esperando. Mas o Senhor vem para nos libertar de um domínio muito pior do que o romano, um domínio muito pior do que o dos nossos governantes hoje, domínio do demônio, do próprio demônio, domínio de Satanás, domínio que é exercido através do pecado. Por isso o Senhor vem nos libertar de algo muito maior. Então a verdadeira paz, né, a paz de Cristo, ela acontece em nós, ela é fruto do Espírito Santo, aquele que unifica o nosso coração, aquele que, né, repara todas essas divisões. Que divisões? Bem, seus vícios, né? Olhe para você mesmo,
pense nos seus vícios, nos seus pecados, aqueles pecados que você tem dificuldade de deixar, isso é divisão no seu coração. Você tem desejo até de se entregar a Deus, de ser fiel a Deus, mas acaba caindo nos pecados. São divisões. É o Espírito Santo que realiza a obra da fé, que completa, ou seja, ele repara essas divisões e unifica tudo, unifica o coração. Uma vez que esse coração está unificado, ou seja, todo de Deus, aí você tem paz. Está lá o mundo acabando, né? Está lá o mundo se acabando, né? O cometa vindo, mas você está em paz, por quê? Seu coração é indiviso, né? Seu coração é indiviso, está centrado em Deus, né? Então, a paz de Cristo vem dessa unidade interior. A verdadeira luta, a verdadeira guerra que o homem deve travar, sempre foi e sempre será a guerra espiritual. Essa guerra espiritual acontece no interior de cada coração humano. Essa guerra espiritual, né, vai se dar, por exemplo, amanhã, quando você levantar, abrir os olhos e tiver que enfrentar um trânsito pesado, né, para ir para o trabalho, e ali você vai ter o desafio, por exemplo, de não se estressar e não xingar o coleguinha do lado, por exemplo, né? A guerra espiritual se dá nessas pequenas coisas, né? Dei um exemplo bem bobo aqui, né? Mas, enfim, quem se estressa no trânsito aí sabe que, né, não é fácil às vezes, né? Então, veja, a guerra espiritual se dá ali. Não adianta, né? A humanidade é expert em se iludir, né? Pensando que vai trazer, que a paz virá com uma mudança na estrutura da sociedade. Os comunistas sonham com isso. Esse é o sonho comunista, né? Não, nós vamos mover aqui, nós vamos distribuir os bens, porque o problema é o dinheiro, né? Não, nós vamos distribuir os bens aqui, e aí vai estar tudo certo. Nós vamos ter uma justiça. É ilusão. Não vai ter paz simplesmente por isso, né? Se não mudar o coração do homem, não tem paz. Pode ser democracia, pode ser monarquia, pode ser ditadura, pode ser o que você quiser, oligarquia, coloque aí a que você quiser. Não adianta, né? Se não muda o coração do homem, não tem chance de nós termos paz verdadeira. Por isso que nós, católicos, não nos iludimos. Nós sabemos que a paz só vem com o reinado de Cristo. A paz só vem com o reinado de Cristo, que não é só espiritual, mas também um reinado social. Se nós queremos a paz para o nosso país, né, nós não queremos o rei que deve reinar sobre nós, não é o político A ou B, deve ser o Cristo. O Cristo deve ser o nosso rei. Se nós queremos a paz verdadeira para o nosso país, para as nossas famílias, é o Cristo que vai reinar, é o Cristo que deve reinar. Enquanto o reinado social de Cristo não acontecer, não vai haver paz. Não adianta, a paz vai ser só uma ilusão, né? Então, essa é a paz que o Cristo quer trazer. A paz que muda, que é consequência da mudança do coração do homem, né? A paz romana, a paz que os nossos políticos nos prometem, ela vai continuar aí sendo prometida constantemente, né? Constantemente. Parêntese aqui, né? Digo para vocês, hoje mesmo estava visitando minha família hoje, nós comentávamos lá da nossa cidade natal, né? A gente não tem mais vontade de voltar para lá, porque o Comando Vermelho tomou conta de tudo, né? Talvez seja até perigoso falar isso aqui, né? Não sei, né? Mas veja, o Comando Vermelho tomou conta de tudo, e está tomando conta de tudo. É um estado paralelo, né? E o que nós vamos fazer, né? Então, assim, veja como isso é triste, a violência no nosso país hoje. Então, veja, não é uma mudança, né, nas estruturas. É preciso que haja, sim, alguma mudança nas estruturas, mas não é simplesmente isso que resolve. O brasileiro tem essa ilusão, eu vou eleger tal cara e ele vai resolver tudo, né? Essa ilusão. A gente escolhe um Messias político no nosso tempo, né? A gente escolhe um Messias, um homem aqui, e diz, ele vai resolver tudo. Se ele não resolveu tudo, eu fico com raiva dele. Veja que é o Messias que aquele povo estava esperando ali que Jesus fosse, e Jesus não é, né? Então, a gente precisa parar de colocar as nossas confianças, a nossa total confiança em seguranças humanas,
Isso não vai acontecer. A paz vem de Deus, a paz vem de Cristo, né? E é nele que nós devemos confiar, como Jeremias. Então, por último aqui, então, a divisão, né? Eu vim trazer divisão. Qual é a divisão? A divisão com o mundo. Se o mundo vos odeia, saber que odiou antes a mim. Não adianta, caro católico, se o mundo te aplaude, tem alguma coisa errada com o seu nível de catolicidade. Se o mundo te aplaude, tem alguma coisa errada, né? Não dá. Não podeis servir a dois senhores. O Senhor disse, né? Não podeis servir a dois senhores, a Deus e ao dinheiro, a Deus e a mamon. Parafraseando o Senhor, com todo o respeito e a reverência, não podeis servir a dois senhores, a Deus e ao mundo. Se o mundo te aplaude, tem alguma coisa errada no seu nível de catolicidade, vamos dizer assim, né? Deve estar baixo demais, né? Precisa de mais fogo, precisa de reacender esse coração, né? Porque não adianta, essa divisão ela acontece. A divisão que o Senhor fala aqui nas famílias, que Ele veio trazer, não é porque Ele, olha, eu quero as famílias divididas, não é por isso. É porque esse 2 contra 3 e 3 contra 5 acontece por quê? Porque ou esses 2 ou esses 3 estão tentando seguir a Deus, e naturalmente, quem está com a mentalidade do mundo, vai ter embate, não adianta. Você decidiu mudar de vida, você voltou para a igreja, você decidiu voltar a ser católico, ou ser aquele católico mais firmeza, vamos dizer assim, né? Você decidiu mudar, não adianta você pensar que seus amiguinhos lá do bar vão achar isso lindo e maravilhoso. Eles vão rir de você, vão dizer que você é careta, vão dizer que você é isso e aquilo, vão dizer que você é a beata da igreja agora, mesmo se você for homem, né? Olha lá, quer ser a beata agora, né? Quer ser o santinho, mas eu sei o que você é. Isso é a mentalidade mundana, né? Isso é a mentalidade mundana, isso é o mundo falando. É um dos 3 inimigos da alma. Quais são os 3 inimigos da alma? O demônio, o mundo e a carne, né? Então, o mundo é essa estrutura, essa cultura, essa mentalidade. E quando você se decide a mudar, a se converter de fato, sempre vai vir alguém, né? Talvez seja um seu parente, um parente seu, talvez seja aquele seu amigo um pouco mais de longa data, né? Porque ele ainda está com a mentalidade mundana, né? Ele vai te recriminar, vai fazer brincadeiras, né? Veja que é assim, entendeu? Às vezes você nem mudou muita coisa não, às vezes você só mudou o jeito de vestir, você mudou o jeito de vestir, né? Nossa, está parecendo a velhinha lá da igreja, a beata, né? Colocou o véu aí, o pessoal que usa véu, né? Nossa, agora você quer ser o santo, né? Quer ser o bonzão, melhor que os outros. Colocou a batina, né? Acontece isso também entre nós padres. Usa a batina, olha, agora quer... Não, porque você é padre, né? Isso é bom, né? Veja, é essa divisão que vai acontecer. Agora, não nos enganemos. Uma mudança exterior de roupa, isso não quer dizer nada se não mudou o coração, né? Se não há uma conversão real. Agora, se a conversão real do interior começa a se manifestar exteriormente, muito bem, que bom, né? Que bom, bendito seja Deus, né? Mas a mudança não pode ser só exterior, ela tem que começar no interior, né? E aí sim você sofre as consequências. Esteja preparado para isso. E encerro, né, com o antigo ditado romano, que eu gosto muito, né? Foi dito por um pagão, não era cristão não, né? Mas ele dizia assim, né? Acho que era um general romano, ele dizia assim: si vis pacem, para bellum. Se queres paz, prepara-te para a guerra. Se você quer a paz de Cristo, a verdadeira paz, prepare-se para a guerra. Contra quem? Contra o mundo, contra o demônio e contra a carne. Alguns dizem que o pior desses inimigos é a carne, seu homem velho, né? Você tentou se converter, aí você começa a olhar lá para fora e diz assim: nossa, mas eles estão se divertindo, né? Poxa vida, seria tão bom voltar para aquela vida. Seu homem velho vai gritando: si vis pacem, para bellum. Se queres paz, prepara-te para a guerra, né? A guerra é contra esses 3 inimigos que vão se manifestando às vezes, né, na sua vida, e você precisa saber identificar e combatê-los, né? Essa é a vida do cristão sobre essa terra,
Eu fico sempre dirigindo. Tem um dirigente meu que ele brinca, né, que ele diz assim: Padre, quando eu penso nessa frase, eu penso com a voz do Senhor. Qual é a frase? É uma luta a vida do homem sobre a terra, né? Isso é do livro de Jó, né? É uma luta a vida do homem sobre a terra, principalmente a nossa. Estejamos preparados, né? Então, caros pais, última mensagem para vocês, né? Eu sei que a homilia já se alongou, mas a última mensagem para vocês: é preciso combater, preciso defender sua família. Defender de que maneira, Padre? De quem? São tantas as ideologias que estão aí para perverter a mente dos vossos filhos. Vocês precisam combater. Vocês precisam ser, desculpa dizer dessa maneira, precisa ser homem, né? Ser firme. A firmeza aqui não é aquela masculinidade tóxica, né, que o povo fala hoje em dia. Não. A firmeza aqui está nas virtudes. A firmeza, né, a força está nas virtudes, virtus, né, nos princípios. Né, saber o que é o certo e ensinar para os filhos. Filtrar o que é ensinado na escola. Na escola está sendo ensinado ideologia de gênero, essa ideologia LGBT, que mais ultra plus, mega power aí, né? Esse negócio todo aí. O mínimo é perguntar para o filho: o que você aprendeu hoje na escola, meu filho? Isso. Muito bem. Então, meu filho, olha, fique com o português, fique com a matemática. Agora, isso aqui você ignora, tá? Isso aqui está tudo errado. O certo é isto. Precisa ensinar, precisa cuidar. Senão, eles vão se voltar contra você depois. É o que vai acontecer. Essa é a destruição da família. Combatamos. Cada um do seu jeito, cada um na sua vocação, cada um no seu estado de vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.